Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre o Dia Internacional da Mulher e debate temas voltados para o feminismo. Bom, estão aqui no estúdio a Elismene Oliveira, que é representante do Fórum Goiano de Mulheres, e também a Maria Rita Fontes, que é gerente de projetos da Semira. Para continuar um pouco nessa discussão, que é, digamos assim, bem polêmica, né? Uma outra coisa que a gente viu em vários debates que a gente fez aqui, falando sobre violência da mulher, é a falta de uma estrutura para acolher essa mulher que sofre a violência. Que a delegacia da mulher é uma das menos assistidas, que não há um corpo de assistente social, de psicólogo, que a mulher não tem prioridade para ser atendida no exame médico, na hora de fazer o corpo de delito. Então é uma mulher que acaba sofrendo mais violências ainda, e que por isso muitas vezes nem dá andamento nesse processo para fazer um BO, para fazer uma ocorrência. Como é que vocês entendem isso? A mulher ainda hoje, ela é culpabilizada pela violência que ela sofreu? Ela é revitimizada, que é um termo que a gente usa muito. Ela é vítima do estupro, é vítima da violência, e quando ela vai para o serviço público, ela é vítima pela segunda vez. O que acontece? Nós, da Secretaria, a gente está implementando, nós temos 11 organismos que atendimento à mulher pelo interior. Nós temos as delegacias vinculadas à Secretaria de Segurança Pública. O que acontece? Periodicamente, a Semira visita essas unidades. Ora, falta estrutura por conta falta até de compreensão, que é aquilo que a gente falava a princípio com a questão da cultura, né? Muitas vezes a própria prefeitura não dá o suporte financeiro devido, a própria segurança pública não dá a importância devida, e a gente, enquanto gestora do Estado, o que a gente faz? A gente faz, porque o nosso trabalho é todo transversal, não existe uma política aplicada diretamente pela Semira. Nós dependemos da Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública e outras secretarias para trabalharmos em parceria. Nós estamos em processo de implantação de 5 casas-abrigos para o acolhimento dessas mulheres, principalmente para aquelas que estão correndo risco de vida. Enquanto é tomada a medida protetiva, ou melhor, é acionada a justiça para que essa medida protetiva seja concedida de acordo com a Lei Maria da Penha, essa mulher ela tem que estar abrigada. E normalmente são mulheres com filhos, elas não podem estar na rua ou à mercê do agressor, né? Então, existe todo um processo de implantação desses organismos de atendimento, essa rede de atenção, né, rede de atendimento, mas como tudo muito, como ela colocou, a questão, tudo muito novo, isso está sendo implantado desde 2009. Por quê? Porque nós não tínhamos orçamento ainda no governo federal, não tínhamos orçamento no governo estadual, então a gente é como se a gente estivesse sempre correndo atrás. Mas, na verdade, o que falta para nós? Falta orçamento, falta critério, vontade política. Hoje, a mulher representa 52% do eleitorado. Então, por que ainda somos consideradas minorias? Hoje, nós temos a população negra, aproximadamente 62% da população total. Por que ainda somos chamados de minoria? A questão começa por aí. Então, não é só uma questão de aplicação de política, não. Existe também todo um entendimento de estruturação de orçamentos, de leis orçamentárias, que não contempla essa população. Quer complementar, Elismene? Infelizmente, é um processo de culpa mesmo que a gente aprende ao longo da vida, né? Que tem a ver com esse processo de violência e que, ainda que você às vezes lute contra isso, você sempre vai se perguntar, mas será que não foi culpa minha? Ou será que não foi eu que provoquei? E aí tem que ter uma mudança social que a gente ainda não tem, né? Por isso que tem uma das propostas do governo federal agora que é de trabalhar com a transversalidade, que é assim, trabalhar com as mulheres em qualquer que seja política pública, trabalhar com a questão de gênero, com a questão de feminismo, nas escolas, nos postos de saúde, nas universidades, em qualquer que seja a instituição, e mesmo nas delegacias, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que chamar a atenção para esse processo de formação amplo é que é muito importante que as mulheres elas estejam nesses postos para atender, porque às vezes o que uma mulher tem para falar, só ela tem para falar, ou que ela pode entender que outra mulher passa, só ela vai entender. Então as delegacias, né, só voltadas para as mulheres, elas são de extrema importância, mas a gente também devia estar nesses outros espaços, né, nas outras delegacias que não são delegacias para mulheres e não atendem só as demandas
né, para as mulheres. E deviam estar lá como policiais, assim como o processo de formação desses policiais devia ser mais amplo, porque é o que a Maria falou, você chega para fazer uma denúncia e a pessoa te inculca que a culpa é sua, mas realmente você estava andando essa hora da noite. Sozinha. Mas e essa roupa que você estava usando? Nossa, mas você estava sozinha? Então, é um problema assim, é um questionamento que a própria pessoa tem, que ela é incentivada a ter. Então, se esses profissionais eles tivessem uma formação mais voltada para ser menos agressivos ou para não ter sujeitos específicos a perseguir, que são a população negra, inclusive, a gente teria um processo mais amplo, uma abertura mais ampla e não sobrecarregaria tantas secretarias também. Porque colocar só para secretarias ou dizer que o problema das mulheres resolvam vocês é um problema muito grave também, né? Porque tem um processo de formação amplo que a gente precisa. E é isso. E no fim, né, como você, ao invés de mexer no sistema que você já tem, mudar esse sistema para fazer com que as pessoas sejam menos sexistas, menos racistas, menos lesbofóbicas, você implanta alguns específicos. Aí esse específico sobrecarrega e não tem tanta verba. A gente tem 75 casas-abrigo só para o Brasil inteiro. Isso é um completo absurdo. Se a cada 3 minutos várias mulheres estão apanhando, tem vários casos de denúncia, o que você vai fazer com 75 casas-abrigo? Então é muito complicado em termos de estrutura também e é realmente por isso, porque ao invés de criar novos postos, a gente tem que trabalhar nas coisas que a gente já tem que trabalhar nessas delegacias, colocar mulheres enquanto delegadas, abrir vaga, formar mulheres enquanto policiais e formar esses policiais que também já atuam, não só os policiais, estou falando dos casos de estupros específicos, mas a escola, qualquer instituição estatal que lide com formação e representação social. Olha só, nós conseguimos, na atual gestão, 2 promotorias especializadas da mulher. São 26 delegacias estaduais, são 246 municípios, 26 delegacias da mulher. Mas o que acontece? Na verdade, a gente sabe que a própria estrutura do Estado, o nosso governador tem garantido o espaço, não só da Secretaria, a atuação da Secretaria, mas garantiu a gerência da diversidade. Hoje a gente tem dentro da Secretaria da Mulher um trabalho específico voltado para a população LGBT, né, a população de mulheres de diversidade sexual. Nós temos uma superintendência de igualdade racial, nós trabalhamos com a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, que não é pequeno, todo mundo sabe que no nosso caso teve uma estatística do ano passado que 75% das mulheres traficadas na Europa são goianas. Então, nós temos situações graves que precisam ser levadas ao conhecimento do público, mas é o que ela disse, uma secretaria sozinha ela não consegue dar conta de toda essa gama de problemas. Nós precisamos trabalhar em conjunto e esse governo vem garantindo toda essa atuação conjunta. Quando ela levanta a questão das delegacias gerais, né? A gente tem trabalhado isso, inclusive com o atendimento da vítima de estupro ou de violência no IML, que infelizmente é uma exigência legal que precisa ser cumprida, que ela seja atendida por uma médica legista. Agora, quantas mulheres hoje estão concursadas, foi o que ela falou, para atender? A mulher não pode ser revistada por um policial militar, ela tem que ser revistada por uma policial feminina, né? A policial. O próprio IML tem que ter um corpo de mulheres para atender casos de violência. Você imagina, a mulher acabou de sofrer uma violência, vai ser examinada por um homem? Então, nós temos questões graves que precisam ser resolvidas. Então, concordo, ainda não há muito o que se comemorar, mas ainda assim eu vejo uma transformação. Acho que a entrevistada Clara Schaff fala, temos pontos para nos apoiar em termos de ações positivas, mas ainda tem muita coisa para ser vista, para ser olhada com mais carinho, mais atenção. Uma coisa que ela destacou muito na entrevista é a questão da comunicação, dessa comunicação Sim. como veículo. Mas hoje em dia o que a gente vê nessa comunicação é a reiteração desses preconceitos, dessa violência. Como é que o feminismo enfrenta esse ponto específico, já que a comunicação ela baliza a formação das crianças, dos adolescentes? Então, tem várias áreas de atuação, né? Assim como o movimento feminista é um movimento muito amplo, com vários movimentos, a atuação ela é ampla para essas várias instituições, né? Então, tem feministas em universidades, tem feministas no Senado, em várias e várias instituições, assim como o movimento atua para essas várias ações. Mas a mídia no Brasil ela é extremamente complicada, porque ela está na mão de pessoas específicas. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Algumas das ações que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai organizar as marchas.
Às vezes a gente faz um percurso que é um percurso a marcha das vadias, por exemplo. A gente faz um circuito que é um circuito mais central, pega da Praça Universitária e vai para o Bandeirante, por exemplo. Esse tipo de circuito, ele faz com que às vezes a mídia venha. E é uma ação localizada no centro. Então, a gente pode conseguir, por exemplo, uns 3 minutos em um jornal, né, de uma grande emissora aqui em Goiânia, e isso vai passar. E essa é uma das estratégias. Mas as outras estratégias são a gente inventar novas mídias, empoderar mulheres com tecnologia para que elas mesmas façam outros tipos de produção, façam vídeos, façam programas, enviem, façam programas de rádio. Então, tem todo um processo de atuação por focos em várias localidades em que a gente tenta atuar tanto para mexer com essa grande mídia, quanto para fazer ações específicas voltadas para outros públicos, né? E esses outros públicos, eles vêm dos movimentos também, né? Por exemplo, tem Feministas Anarquistas, que é um grupo de feministas mais jovens que faz outras coisas. Essas feministas, elas têm várias maneiras de se comunicar na internet, por exemplo, organizando seminários e ações que só elas sabem. Então, tem várias demandas polarizadas que elas fazem diferença enquanto se juntam. Assim como tem ações mais voltadas para a grande mídia. E essas ações, às vezes, são uma intervenção de processo. Por exemplo, as propaganda de cerveja, que a gente conseguiu fazer com que não tivessem a mulher enquanto objeto, enquanto um tema central mais dessas campanhas. Então, o que acontece? Você entra com a ação da justiça mesmo e faz com que isso aconteça. Um outro ponto é, como essas mulheres militam há muito tempo, já são conhecidas e têm redes de pessoas conhecidas e redes importantes, quando está passando uma novela e a coisa é muito agressiva, ou quando está passando algum programa e acontece alguma coisa muito agressiva, fazem denúncias escritas. E essas denúncias, elas são ouvidas e às vezes até mudam o rumo de uma novela. Isso já aconteceu, né? Ultimamente aconteceu umas 2 ou 3 vezes da novela estar sendo um tanto quanto racista com sexista. Aí feministas foram lá, escreveram textos, fizeram manifestos e isso fez com que a novela mudasse o rumo, ou fez com que um homem agressor X em um programa tivesse punições públicas e divulgadas. Então, tem vários campos de atuação e eu acho que esses campos eles têm feito sentido assim com tudo que a gente pode, né? Porque mesmo sendo uma mídia centralizada na mão de famílias tão específicas e que a gente olhando a gente fala, nossa, eu teria tão pouca ação aqui, a gente tem conseguido ações, sim, e tem feito essas ações serem válidas. Então o processo é mesmo um empoderamento. É ver que tem vários campos de ação e acreditar nesses campos e fazer por eles. Recentemente teve uma audiência pública, foi no final do ano passado, que a bancada feminina do Congresso foi a Formosa para o julgamento do agressor, do assassino da Fernanda Barros, né? A gente ganhou uma mídia super importante, mas por quê? Porque a bancada feminina saiu do Congresso e veio aqui em Formosa. E outras audiências públicas aconteceram. Mas, infelizmente, Camila, a gente tem como ela disse, 2, 3 minutos de afirmação positiva, trazendo resultados, e o resto da programação ainda tende a trabalhar com a mulher, ou como objeto, ou como sensualidade, expondo a sensualidade. Para mim, aquela coisa da globeleza já está mais que ultrapassada. Desculpa, eu não sei nem se é ético falar isso, mas toda vez que eu vejo aquela exposição, aquilo me agride, eu acredito que nos agride enquanto feminista. E, no entanto, a gente ganha 2, 3 minutos. E perde na programação inteira. Então, eu sinceramente, eu vejo uma questão, a própria mídia não nos ajuda nesse sentido. Ainda nos trata como reclamonas, como pessoas que reclamam de barriga cheia. Nós temos até uma presidente, concordo, nós temos uma presidente, mas vou reiterar, continuando ganhando menos, não temos participação efetiva no Congresso, não somos presidente das comissões mais importantes, como de Constituição e Justiça ou de Orçamento. Então, basta que esse levantamento seja feito para ver como a mulher ainda não participa qualitariamente, equitativamente na questão social, muito menos na questão administrativa. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, então eu agradeço muito. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi super importante estar aqui participando disso e gostei muito de estar aqui com ela também, que é o que a gente precisa, estar junto com o movimento feminista para a gente trabalhar. Obrigada, Elismênia, novamente. Eu também agradeço e queria dizer por último que o 8 de março é isso, ele é uma luta muito necessária ainda para 3 coisas muito essenciais, que é a distribuição de renda,
sem esquecer classe, e focalizar que o sexismo e o racismo no Brasil, eles não só existem, como eles são institucionais e que a gente tem que lutar ativamente contra eles, diariamente e anualmente também no 8 de março. Obrigada, Camila. Obrigada, foi muito bom. A gente com certeza vai continuar debatendo esse tema. Mas agora você assiste a mais um quadro do Conexões, o Conexão Urbana. Neste sábado, às 9 horas da noite e no domingo, às 8 horas da noite, o grupo de dança Porquá se apresenta novamente no Centro Municipal Goiânia Ouro, com o espetáculo Chá do Fígado, Baço e Memória. Os ingressos custam R$10. Se você quer um fim de semana mais tranquilo, a dica é assistir um bom filme na 7ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões no Cine Lumière no Shopping Bougainville. As exibições vão até o dia 13 de março. Ao todo, serão 50 filmes de diversos países que estarão em cartaz. E para você que gosta de filmes internacionais, começa nesta segunda-feira a mostra de filmes alemães no Centro Municipal Goiânia Ouro. O primeiro filme que será exibido é A Torre, do diretor Christian Schwarzkopf, ao 12h30, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$2 e a mostra vai até o dia 31 de março. Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do programa. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou críticas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. E você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, como sempre, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!